Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim, querido. É mais uma alegria que Deus nos concede estar junto com vocês, através da página no Facebook, através do nosso canal, Professor Gerson, querido, trazendo até você um estudo da Palavra de Deus que amamos e desejamos sempre com sinceridade no coração, trazer até você, querido, uma hermenêutica, uma exegese sincera, desprovida de tendenciosidades estatutárias e denominacionais, mas, querido, trazer, querido, uma teologia imparcial, sem parcialidade e sem tendenciosidades para defender regras humanas. Vamos falar hoje sobre o que significa a expressão de Jesus em João capítulo 8, verso 44, quando ele diz: tendes por pai o diabo. Ou seja, vós tende por pai ao diabo. Deixe seu like, deixe o seu curtir, deixe o seu descurtir, porque para o Facebook e para o YouTube é a mesma coisa. Querido, fique junto conosco, aprenda primeiro, ouça primeiro e depois tire as suas conclusões. Se você desejar, temos o número de uma conta para você nos ajudar através da lei da retribuição. Se você foi edificado, você foi fortalecido e você ouviu talvez um ensinamento que você nunca ouve ou ouviu, tá? Que Deus possa te abençoar. No final desse vídeo estará um número de uma conta. Que assim seja feito conforme, querido, Deus propôs em seu coração. Disse-lhe Jesus: pois, se Deus fosse o vosso Pai, certamente vocês iam me amar. Mas por isso que vocês me odeiam, porque eu vim de Deus. Eu não vim de mim mesmo, mas Ele enviou a mim. Por que não entendeis a minha linguagem? Por isso não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Este versículo 44 do capítulo 8 de João é usado ardorosamente pelos defensores do diabo para defender a sua existência como um ser metafísico. Para tratar desse tema, temos, querido, um vídeo no meu canal, onde nós trazemos uma explanação sobre que diabo não existe, Satã não existe, pois Satã é um adjetivo, não é um ser metafísico. Se quiser, você pode procurar o nosso canal, e o canal Professor Gerson de Amorim, e você vai entender o que significa esse personagem, criado, mitológico, chamado Satanás. Queridos, a palavra diabo é formada pelo prefixo de, quer dizer movimento através de, afastamento. Mas o verbo balô, que quer dizer jogar, lançar, daí se tem a origem da palavra bola. Diabo literalmente quer dizer jogar separado. Diabo é o que separa, o que afasta, o que joga contra, o oponente, o opositor, que quer sempre te levar, querido, para longe dos princípios de Deus. Alguns defendem a tese pró-diabo pela presença de artigo ou de pronome antes da palavra diabo, o que personifica esta palavra. Mas há muitas passagens, meus amados, na Bíblia em que atributos humanos são personificados. A sabedoria, por exemplo, em Provérbios capítulo 9, versículo 1, a sabedoria já edificou sua casa, já lavrou sua sede. Colunas. A sabedoria edificou a sua casa, mas a sabedoria
pode ser um ser? Pode ser personificada? Será ela um ser metafísico? Eu creio que não. O mesmo acontece com o pecado em Romanos capítulo 6, versículo 20, porque quando eras servos do pecado, estavas livres da justiça. Costuma-se servir uma pessoa? Será que o pecado é uma pessoa? Ou um ser metafísico? Será que o pecado também pode ser uma pessoa como Satanás? Se você tem inteligência, é só você procurar a origem da palavra Satanás, que vem do hebraico sitna, que quer dizer adversário, tá bom? Opositor. Ou seja, ou também podemos fazer a seguinte pergunta: o desejo humano também é personificado como alguém, como se fosse uma pessoa, que nos induzem em tentação? Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Mentira é o quê? É o oposto da verdade. Portanto, todo erro é pecado. E o pecado, portanto, seria culpa do diabo? Será que o pecado é por culpa do diabo? Não é isso que Jesus diz em Marcos capítulo 7, versículo 21, ao versículo 23, porque diz que do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os maus desígnios, aonde temos as prostituições, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro, e é isso que contamina o homem. Então, querido, o pecado, ele não vem de fora para dentro. O pecado aconteceu dentro do homem e saiu para fora. Isso nos leva a entender o quê? Que o verdadeiro Satã, o verdadeiro diabo, o verdadeiro opositor, ele nasceu dentro do homem. É a estrutura humana do homem. É, querido, a inclinação maldosa do homem, a carnalidade, a natureza humana, carnal, animal, a Itserhará no hebraico, a inclinação ao mal. É isso que é o Satã. Quando nós somos filhos do diabo, é porque nós fomos gerados pelas nossas próprias concupiscências e pecados. E assim se tornamos filhos da nossa própria natureza humana, que nos torna filhos da nossa carnalidade, de nossos próprios pecados. De onde nascem os nossos erros e o nosso pecado? Jesus foi claro, é do coração do homem que nos tenta. Não é o diabo como um ser metafísico, mas é a nossa própria concupiscência. Ou seja, os nossos próprios desejos carnais. Tiago, no capítulo 1, verso 14, ele diz que quando o homem é tentado, o homem não é tentado por Satanás. Seria que Tiago esqueceu de Satanás na hora de falar sobre tentação? Não. Mas ele entendia o que Jesus ensinou. Porque ele diz que quando o homem é tentado, ele é atraído e engordado pela sua própria concupiscência. O diabo é o nosso próprio coração quando está tomado pelos maus desejos e inclinações humanas e carnais. Simplesmente fácil de entender. Mas quando você não faz uma exegese sincera e você deseja desenfreadamente a doutrina do medo para manipular, enganar, induzir e fazer comércio de fé, querido, se aliar à doutrina da existência de um ser metafísico dá muito dinheiro. Por quê? Porque produz o medo e quando as pessoas estão amedrontadas, estão aterrorizadas, você apresenta a solução e eles compram a solução de você, enriquecendo como enriqueceu vários impérios que, entre aspas, se diz igrejas, mas são impérios da própria carnalidade edificada sobre os desejos malignos e satanistas
da própria carne e natureza humana. Não tem nada de botar a culpa no diabo, querido. Tá? Já está mais do que na hora de assumirmos nossas responsabilidades pelos nossos próprios atos e pararmos de terceirizar responsabilidades. Isso vale também para todas as religiões, que botam a culpa de tudo no obsessor diabo. Tudo é culpa do obsessor diabo, para amedrontar, manipular, enganar e comercializar a fé. Que Deus possa, a partir de hoje, através desse vídeo, fazer você começar a buscar o sentido, querido, real de quem realmente é esse ser metafísico. Quem realmente ele representa nas Escrituras. Um ser chifrudo, vermelho, rabudo ou a nossa própria inclinação carnal? O que é ser filho do diabo? O que é ser filho do diabo? Ser filho do diabo é ser filho do seu próprio coração, do seu próprio desejo, de sua própria concupiscência, da sua própria inclinação ao mal, que é terrena, que é humana, que é a serpente que combate e confronta a nossa mente para que nós não venhamos a aceitar o Logos, a verdade de Deus, o projeto de Deus para a salvação da alma do homem. Que você possa entender isso, querido. Mas como nos dias que nós vivemos, como é difícil assumirmos nossos próprios erros. Nós terceirizamos as responsabilidades, transferimos a culpa de nossos atos a outros. E, querido, isso parece uma piada diante de Deus. Querido, é uma piada diante da verdadeira exegese bíblica. É uma piada diante das Escrituras. Querido, acreditar, querido, que o diabo, ele é o ser que tem culpa dos nossos erros. Porque nós somos iludidos, somos enganados por ele. Não, você é enganado pelo seu próprio desejo, pela sua própria vontade, pela sua própria concupiscência, quando é englobado, atraído, iludido, escravizado, dominado a se render e a se auto-escravizar pelo seu próprio Satã interior, chamado de Serrará, que é a tua inclinação ao mal. Na parábola do semeador, Jesus fala da palavra que é semeada em vários tipos de solo, em vários tipos de mente ou coração. Vamos ver Marcos capítulo 4, versículo 15, que diz: e os que estão junto do caminho são aqueles que em que a palavra é semeada, mas tendo ele ouvido, logo vem o quê? Satanás, o opositor, o seu próprio desejo, sua própria cobiça dos olhos, sua própria cobiça da carne, a sua própria vaidade soberba da vida, e tira a palavra que foi semeada em seu coração. Depois nós temos um segundo terreno, que é o solo rochoso, onde você não se enraiza na verdade, vem o sol e as lutas da vida te destroem. Depois tem aquela que cai no meio dos espinhos, que simbolizam as tentações das riquezas, né? Das regalias que o mundo pode oferecer, e então você se volta contra Deus e aceita o outro Deus, que é o Deus Mamon, o Deus da riqueza. Satanás e diabo, queridos, são a mesma coisa. A palavra hebraica Satanás significa adversário. Essa palavra às vezes é mantida e às vezes é traduzida para o grego diabolos. Quem são os filhos do diabo? Quem são? Quem são os filhos do diabo em João 8,44? São aqueles que obedecem suas próprias fraquezas. Aqueles que não têm domínio sobre os seus corações. Acreditar em diabo é o mesmo que acreditar em Papai Noel. Quando você é criança, é até bom você acreditar em Papai Noel. Mas quando você começa a estudar as Escrituras, começa a se deparar com uma exegese, uma hermenêutica sincera e verdadeira, não tem como você acreditar em Papai Noel e acreditar que
querido, que os filhos do diabo são filhos de um ser metafísico. Não tem como acreditar. Jesus disse em João 8,38: se eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto do vosso Pai, que é a sua própria cobiça, a sua própria inclinação carnal, posso fazer isso que viste junto do vosso Pai? Jesus disse que o pai deles era o diabo. Será possível que eles viram o diabo como ser de carne e osso? Será que eles viram o diabo? Claro que não. Mas, por causa dessas interpretações literais, ao pé da letra, queridos, houve uma cerrada perseguição dos judeus, aos judeus. Tanto é que o próprio Lutero, ele acreditava que os judeus eram satanases, demoninhos pequenininhos assim, eram pequenos demônios. Pois se levarmos essa declaração ao pé da letra, que os judeus são filhos do diabo, e viam o diabo, e viam bem, porque depois faziam o mesmo que tinham visto o diabo fazer. Jesus diz que o diabo foi homicida desde o princípio. Aí eles vêm com aquela teoria inexistente nas escrituras dos anjos caídos e seu líder luciferiano, que Lúcifer significa portador de luz, e Satanás não carrega, não possui luz nenhuma. Essa é uma má tradução do padre Jerônimo, que muita gente ainda, por incrível que pareça, come essa carne podre exegeticamente. Querido, só se o diabo estava com Deus no princípio, para que, querido, isso viesse a acontecer. Mas, no primeiro versículo do Evangelho de João, diz que no princípio era o Verbo. E quem estava com Deus não era o diabo, era o Verbo. E este Verbo era o Logos, e esse estava com Deus no princípio. Então você precisa decidir quem que estava com Deus no princípio. O diabo ou o Logos? Quem estava com Deus no princípio? Será que o diabo também estava com Deus no princípio? Dá para imaginar o nome de filme de uma sessão da tarde, O Trio da Pesada. Deus, Jesus e o diabo no princípio de tudo. Olha que coisa linda. Com quem Jesus está falando? Com quem? Com os judeus. E o que era o princípio para os judeus? O Gênesis. Em Gênesis, o capítulo 4, versículo 8 ao 9, quem foi o primeiro homicida revelado nas Escrituras? No princípio, Caim, que matou Abel, seu irmão, mata o seu irmão movido pela inveja e se torna o primeiro homicida e o pai genitor da mentira para enganar seu irmão para depois matá-lo. Então, quando Jesus diz que ele é o pai da mentira desde o princípio, ele estava trazendo à luz a narrativa de Gênesis, de Caim e Abel, que é uma narrativa figurada, não é uma narrativa literal, mas uma narrativa histórica, poética e figurada, que trata da revelação das duas inclinações do homem, uma terrena em Caim e uma espiritual em Abel. Esse é o princípio interpretativo das melhores escolas acadêmicas, e não das escolas cristãs que literaliza o texto. E o que diz em Marcos capítulo 7, versículo 21 e 22? Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza e as maldades e o engano, a dissolução e a inveja, e por aí vai. Da onde que procedeu a primeira mentira? Do coração de Caim. Da onde procedeu a primeira inveja? Do coração de Caim. Da onde procedeu o primeiro ódio? Do coração de Caim. Não foi assim que aconteceu? Ou então você vai ter que colocar Satanás assassinando alguém no livro de Gênesis. Quero ver você mostrar. Não vamos, querido, de uma vez por todas, botar a culpa no coitado do diabo. Quem é que matou Abel? Foi Caim. Por causa de quê? Por causa da sua inveja. Porque as suas ofertas não foram aceitas por Deus, e as ofertas de Abel foram aceitas por Deus. Mas Jesus disse que o diabo é homicida. Como vamos explicar isso? O diabo é homicida. Então a nossa natureza humana é homicida.
O próprio evangelista João, depois de escrever este evangelho, nos explica. João escreveu sua primeira epístola, onde ele aproveita para nos explicar esta passagem. Em 1 João, capítulo 3, verso 12, diz assim: E não sejamos como Caim, que pertencia a quem? Ao maligno. Que maligno? Ao seu lado humano, mau, terreno, pecaminoso, rebelde, e assassinou seu irmão. E por que matou seu irmão? Porque suas obras eram más, e a dos seus irmãos eram justas. Seu irmão era espiritual, ele carnal, seu irmão liberto dos seus satãs interiores. Caim, escravo dos seus satãs interiores, porque o pecado estava à porta do seu coração. Mas ele não conseguiu dominar, mesmo com o auxílio, querido, do alerta de Deus. Caim, o pecado está à porta do teu coração, mas deve te dominar por ele. Mas Caim não dominou, mas se deixou escravizar-se pela sua própria natureza humana. Meus irmãos, ainda continua João, não vos maravilheis se esse mundo os odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeie o seu irmão é o quê? É o quê? Homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. E é isso que Jesus nos ensina também em Mateus capítulo 5, versículo 21 a 22. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se ecolonizar, ou seja, se irá contra o seu irmão, foi o que Caim fez, será réu do juízo. E foi o que aconteceu. Caim foi punido. E qualquer que disser seu irmão raca, será, ou louco, será réu do sinédrio. E qualquer que disser louco, será réu do fogo do inferno. O versículo 44, quando diz, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, que foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Não há verdade nele por quê? Não há verdade no diabo, porque o diabo simboliza a nossa própria oposição às verdades de Deus. Em João capítulo 17, versículo 17, Jesus pede a Deus em favor dos homens. Santifica-os na tua verdade. E a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E a verdade é o Logos de Deus. É a verdade. Tudo que for contrário ao Logos de Deus, tudo que for contrário à verdade que habita dentro de nós, é diabólico, é carnal. E revela a nossa natureza humana frágil e dependente de Cristo para a restauração e para a vida eterna. Vamos voltar aos interlocutores de Jesus. Eles dizem que não são filhos da idolatria, mas não são nem filhos de Abraão, nem filhos de Deus. Não têm as qualidades esperadas de filhos de Abraão e nem as qualidades esperadas de filhos de Deus. Lembramos que a expressão filho de é um semitismo, uma expressão idiomática que designa a qualidade da palavra que me segue. O filho da sabedoria é sábio, o filho do pecado é pecador. As qualidades que eles apresentam são qualidades diabólicas, ou seja, qualidades de oposição às de Deus. Deus lhe dava a vida, mas eles queriam a morte. Deus oferecia a verdade, eles queriam a mentira. Deus oferecia a oportunidade de serviço, eles queriam a rebeldia. Então, querido, ser filho do diabo nesse contexto é estar em oposição a Deus. A oposição a Deus é o apego à matéria, que é instável e é transitória e que pertence à matéria. A vida na matéria é provisória, mas a nossa vida em Deus, a nossa verdadeira natureza espiritual é uma centelha divina que está dentro de nós, é o Logo de Deus dentro de nós, é o Cristo de Deus entre nós, e isto é imortal. Por isso, querido, ser filho do diabo é ser filho do próprio coração corrompido, destruído, escravizado pelos próprios desejos, pela própria cobiça dos olhos, cobiça da carne, soberba da vida e concupiscências desenfreadas. Shalom Adonai,
Que Deus te abençoe de uma forma maravilhosa e que você possa nos ajudar a manter, querido, esse trabalho glorioso de trazer até você o melhor da exegese, da hermenêutica e do entendimento das Escrituras. Que Deus te abençoe!